Boa noite a todos. Boa noite aos nossos companheiros que nos acompanham pela internet. Alguém está vindo na casa pela primeira vez? Todos já conhecem a casa, primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Tá bom? A nossa casa, ela tem atividade todos os dias, né? Nós temos aqui na entrada, ali no nosso mural, os nossos horários, né? Os dias, os horários. E também no nosso site, Casa do Caminho Santana, tudo junto, né, .com.br, nós temos lá todas as atividades da casa, os nossos horários. Então, quem quiser, né, um pouquinho mais de informação, ou então pode também procurar um dos trabalhadores da casa. Esse ano, gente, como todo ano, a casa promove uma viagem para Araxá, né, Sacramento e Araxá. É uma viagem maravilhosa, é para Minas Gerais, né? Conhecer lá o berço da doutrina espírita, né? Quem já foi, conhece. Quem tiver afim, né, de conhecer, vai ser em setembro. Quem quiser mais informação, é só procurar um dos trabalhadores da casa. Vai ser de 7 a 9 de setembro esse ano. Nós temos todos os dias, antes da palestra, o atendimento fraterno. O que é isso? Todos nós, né, às vezes queremos conversar, uma orientação, né, ou até mesmo um desabafo. Então, nós sempre temos aqui na casa um trabalhador. Então, sempre que alguém quiser conversar, um bate-papo, uma orientação, é só procurar um dos trabalhadores da casa que nós temos o atendimento fraterno, todos os dias. Quem faz o evangelho no lar aqui? Algumas pessoas já fazem, né? Então a casa está convidando a todos, né, que ainda não praticam o evangelho no lar, né, que venham a conhecer um pouquinho mais, saber o que é. Ele é muito rápido, é em torno de 20 a 25 minutos, né? Então quem quiser mais informação, se quiser começar a praticar o evangelho no lar, é ótimo, né, que vai realmente iluminar o nosso ambiente doméstico, né, para que haja mais paz, mais equilíbrio, né, dentro do nosso lar. A nossa casa, ela tem atividades, né, voltadas para a social. Nós temos a cesta básica todos os meses. A casa atende 80 famílias. Na verdade, são 86 famílias, né? E esses alimentos são doações dos frequentadores, dos trabalhadores da casa, né? Então, nós sempre agradecemos a todos que contribuem, né, para essa cesta. E continuamos sempre pedindo, tá, gente? Que é um trabalho assim ininterrupto, né? E as famílias, as crianças agradecem muito. Quem quiser conhecer esse trabalho, todo segundo sábado do mês, às 9 da manhã, venham conhecer, venham participar, tá bom? E a casa está pedindo leite em pó, óleo, arroz, feijão e açúcar. Esses são, né, os itens principais da cesta básica. Nós também temos na área social a entrega do lanche. Esse lanche é todos os sábados, a partir das 4h30 da tarde. Quem quiser estar participando desse trabalho, né, é só chegar aqui na casa no sábado às 4h30. Não precisa trazer nada, tá, gente? Aí nós temos uma caravana que sai daqui por volta das 6 horas. Na verdade, é exatamente 6 horas. Nós saímos daqui essa caravana e a gente vai até aqui próximo do Tietê, do rodoviário Tietê. É um trabalho muito bom. Esse trabalho acontece já há 20 anos, desde que a casa foi inaugurada. Então, quem quiser, gente, conhecer esse trabalho, sábado, às 4h30 da tarde, né? E vamos lá levar um abraço, um sorriso, um pouco da nossa alegria, da nossa esperança, para aquelas pessoas, né, que se encontram em situação de rua. Eu acredito que os nossos recadinhos são esses. Lembramos sempre a todos que desliguem, né, o celular, deixem apenas no silencioso, né, durante a reunião. Vamos, nesse momento, fazer a nossa prece inicial. Vamos assim mais uma vez.
elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a oportunidade bendita de estarmos nesse planeta, nessa escola maravilhosa, agradecendo por estarmos aqui nessa noite mais uma vez reunidos, em busca do conhecimento, da paz, do equilíbrio que temos nessa casa, em busca do passe, para que possamos renovar as nossas energias. Lembramos a todos que desde o momento em que aqui adentramos, já somos recebidos pelos amigos do plano maior, que já estão nos assistindo, nos auxiliando, nos amparando, naquilo que mais necessitamos. Que possamos assim, nesse momento em que aqui estivermos, conseguirmos deixar por um instante as nossas preocupações com os nossos afazeres do dia a dia, nossos trabalhos, e que possamos assim, com um pensamento elevado, estarmos mais receptivos a essas energias benéficas, salutares, que viemos buscar nessa noite. E assim, em nome de Jesus, nós damos por iniciada as nossas atividades dessa noite. O nosso companheiro Rudai vai falar um pouquinho conosco hoje sobre o talento esquecido. Seja bem-vindo, Rudai. Obrigado. Boa noite a todos. Mais uma vez, aqui juntos, nesses breves minutos, os quais vamos aproveitar para a reflexão, para pensarmos, com base no tema que vai nos dar um roteiro, e assim a gente poder realmente colher nesses instantes o auxílio, o apoio, a inspiração, o carinho com que os irmãos espirituais nos acolhem nesta noite. E os irmãos espirituais nada mais são que as almas dos homens que partiram antes de nós, que são os espíritos agora. São parentes, são amigos, são espíritos que conhecemos antes de estarmos reencarnados. São tantas outras definições e nomes que podemos dar a eles, Mas fundamentalmente faz parte do nosso dia a dia, faz parte da família espiritual, que vamos construindo pelo tempo, conforme vamos avançando na escala evolutiva, na nossa experiência espiritual, vamos angariando, vamos formando um laço maior de afinidades, de simpatias. Uns encarnam em nossa família assim como filhos, como aproximam-se de nós como companheiros, companheiras, irmãos, pais, mães, toda essa família espiritual que vamos fortalecendo pelos laços sagrados da encarnação, que Deus carinhosamente permite, até que, emancipados, não mais necessitando das encarnações, vamos continuar a nossa vida como espíritos, talvez puros, bons, sábios, espíritos que trabalham, que ajudam, cada vez mais a providência divina. O tema O Talento Esquecido, ele aborda aqui um assunto bastante importante, que tem por base o livro de Chico Xavier e Emmanuel, o livro chamado Caridade, através de espíritos diversos. Reformador, dezembro de 1954, a página 287. No mercado da vida, observamos os talentos da providência divina fulgurando, brilhando na experiência humana, dentro das mais variadas expressões. Deus está nos atendendo, nos auxiliando, fortalecendo-nos de uma forma muito diversa, nas mais variadas expressões. No começo deste mês, estivemos na casa lá chamada Cotique, que é uma instituição que cuida de crianças com deficiências cerebrais. São muitos irmãozinhos pequenos, que são acolhidos naquela casa, muitas vezes sob a tutela judicial, para que ali receba algum tipo de tratamento, ou possam ali estar amparados,
pela bondade de Deus, acima de tudo, pela misericórdia divina, pelo carinho dos trabalhadores que lá estão e por muitos outros que ali vão visitá-los, né? São irmãozinhos que têm deficiências assim, que dificultam realmente estarem conscientes ou despertos na vida material, como nós estamos. E na primeira visita que lá fazemos, as pessoas que lá vão pela primeira vez ficam, né, de alguma forma tristes e acham que estão aqueles irmãos abandonados. Mas não, né? A providência divina se expressa nas mais variadas formas e estão ali amparados pelo carinho, né, daqueles que ali os acolhem, sob a tutela, lógico, dos espíritos protetores daquela casa e tantas outras iguais àquelas, né? E através também da nossa ação, né? De muitos irmãos que nós não conhecemos, e aquelas crianças não conhecem, os pais daquelas crianças não conhecem, que lá vão levar um pouco do seu tempo, né? Um pouco do seu tempo àqueles irmãozinhos. Interessante que quando lá vamos aplicar o passe naquelas crianças, tem crianças pequenas, de poucos meses, e tem já adolescentes. Aqueles que são mais inconscientes com relação à matéria, ao tocá-lo, né, pelas vibrações do passe ou pelas energias do passe, elas se expressam de alguma forma. Umas sorriem, né, outras ficam um pouco revoltadas, outras se viram para nós. Há umas que estão gritando, às vezes, né, devido à situação, elas se aquietam, né? Mas todas, de alguma forma, expressam uma reação ao contato da espiritualidade maior, né? Primeiramente dos bons espíritos que ali estão. Assim, Deus se expressa das mais variadas formas, nos amparando sempre, né? Talentos da riqueza material, da intelectualidade brilhante, da beleza física, dos sonhos juvenis, dos louros mundanos, talentos do brilho social e doméstico, do poder e da popularidade. Alinham-se à maneira de joias grandes e pequenas, agradáveis e preciosas, estabelecendo concorrência avançada entre aqueles que as procuram. Há, porém, um talento de luz acessível a todos, brilha entre ricos e pobres, cultos e incultos, aparece em toda parte, salienta-se em todos os ângulos da luta, destaca-se em todos os climas e sugere engrandecimento em todos os lugares. É o talento da oportunidade, sempre valioso e sempre o mesmo na corrente viva e incessante das horas. Então, o talento da oportunidade nós temos todos nós, sem exceção, né? E o tempo, ou as horas, né, é ele que vai nos permitir aproveitá-los de uma forma maior ou melhor, com mais qualidade ou menos qualidade, né? Aqui é o desejo de doar um pensamento mais nobre ao círculo da maledicência, de fortalecer com um sorriso o ânimo abatido do companheiro desesperado, de alinhavar uma frase amiga que enterneça os maus a se sentirem menos duros, né? E que auxilia os bons a se revelarem sempre melhores, de prestar um serviço insignificante ao vizinho, plantando o pomar da gratidão e da amizade. Quantas expressões, né, desses talentos do tempo, das horas que podemos ter em nossas mãos. De cultivar um trato anônimo de solo, onde o arvoredo de amanhã fale sem palavras de nossas elevadas intenções. Quantas oportunidades resumidas num parágrafo, né, que temos às nossas mãos. E quantas outras tantas temos no nosso dia a dia para, né, aproveitando as horas desse dia, fazer alguma coisa de bom em benefício de alguém. Acima de todos os dons, permanece o tesouro do tempo. Esse mesmo que nós contamos no relógio, né? Esse mesmo tempo que nós muitas vezes desperdiçamos com coisas pueris, brigas sem sentido, talvez projetos ou sonhos que nós sabemos não poder realizar-se devido à amplitude deles. Tantas outras situações que nós desperdiçamos ou malbaratamos o tempo
e que poderíamos aproveitá-lo melhor em coisas, né, profícuas, né, em coisas importantes. Talvez aproveitar esse tempo para nos entreter, conhecer mais a natureza, estudar, trabalhar, fazer algum ato, alguma ação que, não de um grande vulto, mas de uma expressão talvez pequena, que auxilie sempre o próximo, né? Eu sempre, todos os dias, em vez de trabalhar de carro, eu vou de metrô, né? Porque é muito mais cômodo e muito mais prático, apesar das dificuldades todas que nós conhecemos. E sempre tenho o costume de pegar no penúltimo ou no último carro. E nesse dia, né, eu fui, hoje eu vou pegar no carro do meio, né? Bem no meio, em frente, que sai dali na estação Tietê. Naquele dia entrou uma senhora pequena, né, com 4 ou 5 malas. E alguém, nós, muito caridosamente, deu um lugar a ela. E ela foi até a estação São Judas. E ela falou para mim que a cada 3 meses vinha a São Paulo para fazer um tratamento médico, né? Mas ela estava preocupada com como ela ia descer aquelas malas do trem, né? Eu disse para ela, não se preocupa, sempre há alguém que ajuda, né? E chegou lá na estação São Judas, eu desço no Jabaquara. Naquele momento eu fui até ela, peguei 2 das suas malas e desci, né? A outra ela pôde levar, né? Então, veja só, a gente não tem certos hábitos rotineiros e a gente muda, porque às vezes, sob a inspiração do plano maior, ou de um espírito amigo, ou até de um simpatizante daquela senhora, nos direcionou para ajudá-la, né? E todos nós, sem exceção, de alguma forma, no nosso dia a dia, somos direcionados a praticar algum ato, alguma situação que vai auxiliar alguém. Muitas vezes nós não temos aquele hábito, mas acontece de ter, né? De acontecer, e você aproveita aquele tempo para você se sentir bem auxiliando as pessoas de alguma forma, né? Acima de todos os dons, permanece o tesouro do tempo. Alguns, talvez entediados não, mas talvez ansiosos demais, procuram atividades para que essas atividades o absorva de uma tal forma que ele esqueça que o tempo tem uma duração, né? Então, tão entretido na sua ansiedade, naquele objetivo, naquela atividade, o tempo se esvai, né? E ela esquece os problemas, as dificuldades, a dor, o sofrimento, alguma coisa que né, perturbe ou cause algum desagrado. Há pessoas que não, mesmo tendo dificuldades, mesmo tendo problemas, passando por dor, frustração, elas buscam o tempo para fazer coisas diferentes e para enriquecer-se, né? Enriquecer em sabedoria, em bondade, enriquecer em atividades que traz sempre algum retorno positivo a essa pessoa, né? Algumas preferem a ociosidade, né, e acham sentadinhos que vai solucionar o problema, né? Não devemos esquecer que é dado a cada um segundo as suas obras, né? E se diariamente fazemos obras de alguma forma boas, né, que auxiliam o semelhante, com certeza o retorno é esse mesmo que nós conhecemos, né? Coisas boas, agradáveis e satisfatórias virão até nós. Não que as façamos pensando nisso, não, mas é que a nossa natureza humana, falar diferente, a nossa natureza divina vai sempre nos incitar, né, a prática de coisas boas. Mesmo os maus, como nós conhecemos e falamos, eles têm alguns atos voltados às pessoas que lhes são caras. Mesmo um homem mau, duro, né, homicida, ele tem coisas boas em seu coração, que de alguma forma ele dedica a alguém. Pode ser sua mãe, seu pai, um filho, um irmão, pode ser até um animal de estimação, ou até um objeto, né? Mas todos nós, pela nossa natureza divina, temos coisas boas em nós. Talvez empanadas, né, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. Ou por faltar-nos a visão espiritual. Aí a gente, esquecidos da nossa natureza divina, vamos dar mais atenção à nossa natureza puramente humana, animal, né? E aí nós praticamos alguns atos que devemos reparar. Com as horas, os santos construíram a santidade e os sábios amealharam a sabedoria. E nesse ponto aqui é muito importante nós entendermos que todas as nossas atividades vai nos trazer enriquecimento intelectual e vai nos trazer enriquecimento de alguma forma,
vamos pensar sempre assim. Dedicando a coisas úteis, vamos colher coisas úteis. Se plantamos boas sementes, elas frutificarão e trarão bons frutos. Como disse Jesus, pode uma árvore má dar mau fruto? Dar bom fruto? Uma árvore boa dar mau fruto? O fruto será aquele que nós plantarmos. A nossa sementinha plantada, irrigada, vamos colher de conformidade que plantamos. Se temos o coração cheio de bondade, de boa vontade, de boa intenção e temos boas ações, os frutos serão realmente bons. Mas o contrário não, né? Mas todos têm a oportunidade de fazer alguma coisa. Por isso que a oportunidade é dada a todos, ricos, pobres, sábios, ignorantes, bons e maus, todos têm a oportunidade. E o tesouro maior que é o tempo, né? E cada um usa desse tesouro de conformidade com a consciência que ele tem da vida. Por isso que a inteligência precede a moral, a bondade, né? Porque a inteligência, cultivada, trabalhada, permitirá-nos a separar, as coisas, o bem do mal, principalmente, optando sempre para o bem, porque o bem é aquilo que está de conformidade com as leis divinas, o mal é aquilo que se afasta das leis de Deus. Com as horas, os santos construíram a santidade, e os sábios amealharam a sabedoria. E essas horas não é feita da noite para o dia, são horas milenares, Para se tornar um sábio, para se tornar um santo, na expressão da palavra, leva-se muito tempo. Jesus não chegou a ser um grande homem e um grande espírito da noite para o dia, simplesmente tendo encarnado e trazendo-nos o seu evangelho, não. Jesus, como Filho de Deus, como nós todos somos, passou-se muitos séculos, muitos milênios para chegar ao grau de sabedoria, de grandeza e pureza espiritual como ele está. Por isso que ele falou também que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais, mas guardadas as devidas proporções e o tempo, que vai fazer-nos e conduzir-nos a essa grandeza. É com o talento esquecido das horas que edificaremos o nosso caminho no rumo da espiritualidade superior, na aplicação silenciosa com que o mestre, que, atendendo compassivamente às necessidades de todos os aprendizes, prometeu com amor não somente demorar-se conosco até os fins dos séculos terrestres, mas também asseverou com justiça que receberemos individualmente da vida ou na vida, de acordo com as nossas próprias obras. Então Jesus deixou muito claro que receberemos na vida de acordo com as nossas próprias obras. Eis aí o chamado do tema, o talento esquecido. O talento maior, é a oportunidade despendida, a todos nós. E o tempo como, vamos dizer assim, como um agente principal que nos motiva a sermos cada vez melhores. E desta forma, hoje, como simpatizantes da doutrina espírita, conhecendo já a natureza do espírito humano, sabendo de onde vimos e para onde o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, nós vamos construindo a nossa espiritualidade de uma tal forma que vamos chegar a um ponto que as coisas terrestres não nos importam mais, mas vamos nos dedicar mais às coisas espirituais. Então, aquelas coisas que brigamos no nosso dia a dia têm a sua importância humana, terrestre, mas não nos prende mais a essas coisas. Sim, os valores espirituais é que vamos trabalhar em nós. E quais são esses valores, São valores muito importantes que talvez neste momento ou em momentos anteriores nós não prestássemos atenção, não fosse importante para todos nós, Porque cada um de nós tem o seu problema particular. Um traz uma dificuldade aqui, outro ali, talvez a perda de um ente querido, talvez uma frustração, uma doença em família, uma doença própria, talvez um problema financeiro, um problema afetivo mal resolvido, mas todos nós temos problemas e estes, longe de ser empecilhos, são oportunidades para conhecer a nós mesmos, para avaliar em nós o grau de emoção que temos, já as conquistas morais ou virtudes que já conquistamos. Então,
essas dificuldades todas que experimentamos no nosso dia a dia, elas são educadores maiores para nós. São oportunidades valiosas que devemos, né, aproveitar. E tratá-las com muito carinho. E não ficar presas a ela, mas é o parâmetro que temos para superá-las, né? Para avançar cada vez mais. Talvez, nesta vida, não possamos atingir aquele grau de sabedoria, de inteligência, de conhecimento que queríamos, ou de espiritualidade, mas haverá um tempo diferente, um tempo à frente que poderemos fazer isso. Haverá um outro tempo para isso, né? Estando na espiritualidade, podemos continuar o nosso estudo, as nossas conquistas, avançar mais. Já embasado nesses conhecimentos, retornamos à matéria e prometemos, né, sermos diferentes, fazermos coisas melhores, coisas, né, à humanidade, coisas maiores. Então, essa oportunidade maior, ou essas variadas expressões que Deus concede a todos nós, né, temos que olhá-las com carinho, com atenção. Temos que aproveitar mais esses momentos que estamos em família, coisa que muitas vezes não fazemos, né? Quando nós nos reunimos, muitas vezes reunimos para falar mal um do outro, para brigar, para impor a nossa vontade, né? A nossa inteligência, ou para simplesmente, talvez, alguns, não todos, mas apagar as frustrações na bebida, nos entorpecentes e coisas parecidas. Então, desperdiçamos tempos com essas coisas que, de alguma forma, nos deixam para baixo, né? Vamos conquistar virtudes, coisas boas, através do emprego útil das horas. Cada um sabe como pode fazer. Não há uma receita de bolo para isso. Não há nada, não há uma regrinha de bolso para isso. Cada um dedica o tempo da melhor forma que puder. Sabemos que o momento que o Brasil está passando, momentos difíceis, mas são momentos que são necessários. Lembra que nós falamos aqui, nós colhemos o que plantamos, ou seja, cada um está colhendo o que plantou. A comunidade, ou seja, a nação como um todo, também está colhendo, por ser um coletivo, né? Está colhendo ações plantadas anteriormente. Talvez escolhas mal feitas, talvez a falta de atenção ao nosso semelhante, nosso e de nosso próximo. Então, o momento é peculiar, mas é rico de experiências e oportunidades. Se vibrarmos pensamentos e sentimentos ou emoções no mesmo nível baixo do que está acontecendo em alguns lugares, em vez de envolver esses lugares, aquelas pessoas com luz, com amor, com pensamentos positivos, talvez esse tempo, né, de frustração se prolongue mais. Então, o pensamento positivo, a emoção e sentimento, né, elevado, nobre, atua de uma tal forma nessas pessoas, nessas regiões, e até em nós mesmos, né, fazendo com que dissipe essas trevas, né? E a luz ali permanece através do auxílio divino, dos bons espíritos, e as pessoas vão mudando, cada um no seu tempo, mas vão mudando. A lei vai sendo feita, né? As coisas vão se realizando, e as pessoas vão trabalhando para aproveitar melhor a oportunidade, empregando utilmente o tempo, e mudando, saindo do estado de egoísmo para um estado mais de altruísmo, de solidariedade, né? Percebam? Em vez de nós vibrarmos pensamento negativo para esses políticos, administradores, pessoas, vizinhos, amigos, pessoas que de alguma forma nós temos diferenças, vamos vibrar pensamentos positivos, né? Vamos vibrar coisas boas, como disse Chico, né? Através da consulta que ele fez, né? A Emmanuel, pedindo a Emmanuel que consultasse a Mãe Santíssima, né? E ela respondeu que tudo passa, né? Tudo passa. E fica para trás, né, aquilo que nós dávamos muito valor, e o valor era muito mais humano, material do que nós pensávamos, né? Fica o quê? Fica a amizade,
fica a solidariedade, gravar em nós como tesouros, né? Fica o amor ao próximo, fica todas as coisas boas, coisas etéreas, coisas que não se avaliam com o peso do dinheiro ou do ouro, mas que se avaliam pela satisfação, pelo prazer, pela emoção, pelo sentimento que nos desperta de amor ao próximo, a todos, né? E não ao contrário. Como para nós encerrarmos, né? Aquela carta de Paulo aos Romanos, e ele citou, né, que mesmo que doássemos diversas coisas, bens materiais, falássemos, fôssemos inteligentes, tivéssemos até o dom da profecia, mas se não tivéssemos amor, não valia de nada, né? Qualquer coisa que fizermos, se não há o amor ali envolvido, não tem expressão. Não atinge aquele que vai receber. Então, das 3 virtudes, né? Fé, esperança e amor, ou caridade, a mais importante é o amor ou a caridade, né? Paz a todos e obrigado pela atenção. Nesse momento, né, nós temos alguns minutinhos para quem quiser fazer alguma pergunta, né, sobre o tema, alguém quiser fazer uma colocação, né, que fiquem todos à vontade. Apenas um de cada vez, por favor. Eu tenho minha colinha aqui, então ficou fácil para mim, né? Acho que todos entendemos bem, viu? O tema é bastante claro, né? Nossa, América. O nosso mundo, nós evoluímos, modificamos, né? Isso é a lei do progresso. Correto. Né? Agora, o indivíduo, através disso, não pode modificar o seu talento. Os nossos talentos são modificados ou são enriquecidos sempre. A cada oportunidade, a cada existência, cada vez mais, né? Porque o espírito deve conhecer de tudo. Eu falo, por exemplo, um indivíduo maldoso, né? Por exemplo, cai nesse mundo cheio de leis, de ordens, de coisas, né? Ele tem que se adaptar a esse mundo, né? Não pode praticar aquilo que ele fazia no tempo da escravidão. Como nós falamos, né? O homem mau, o homem ainda egoísta, né? O homem que pensa somente em si, nessa existência. Chegará um momento, talvez nesta vida, talvez em outra, porque nada acontece de uma forma abrupta. Tudo demanda reflexão, amadurecimento. É preciso que o homem, o espírito, vivencie aquilo para que ele extraia o melhor, né? Então o homem mau, o homem talvez mais ignorante do que mau, vamos dizer assim, ele não conhece as leis divinas, ele pratica atos aos nossos olhos maus, né? E ele cairá realmente num ambiente, num meio que ele também passará por situações assim para que ele consiga, experimentando em si a maldade que outros fazem com ele, este homem mau, ele consegue fazer e pensar em praticar o bem. Então Deus, nas suas diversas ou nas suas variadas expressões, permite que nós estejamos em diversos lugares, né, em diversos momentos, em diversas épocas, para que a gente, trabalhando em nós mesmos, ao contato com o nosso próximo, né, ao contato com as adversidades do mundo que vivemos, a gente extraia de nós, ou trabalhe em nós, já, né, a misericórdia, a bondade, o amor ao próximo. Né? Do mundo atual, né? Com as invenções, a tecnologia, as leis, né? Ele não é forçado a se modificar. Ele pode sentir a influência deste meio, mas ele só modificará a partir do momento que ele quiser. O meio pode forçá-lo a isso, mas se ele não quer, ele não muda. Ele vai para a cadeia. E ficará na cadeia tanto tempo quanto ele queira, né? Ou tanto tempo quanto a lei, né, permite. Mas é somente o trabalho íntimo que faz com que ele mude. Né? Quantos de nós tem na família pessoas que de alguma forma os pais querem melhor, os parentes, os entes queridos querem melhor,
Mas ele, né, o filho, a filha, o marido, a esposa, ou quem quer que seja, ainda não passou por uma experiência que ele tenha o discernimento, um insight para ele mudar. Né? Agora eu mudo, eu largo o vício do cigarro, da bebida, do entorpecente, agora eu vou trabalhar, né? Agora eu quero ser uma pessoa diferente. Né? E ele muda. Sim. Eu vou citar um exemplo aqui, Augusto Cury, né? Eu já li muitas obras de Augusto Cury. Modifica na marra. Às vezes, tem coisa que é na marra, mas não é bem na marra, né? Augusto Cury, quem já leu esse autor, né? Que é um psiquiatra, psicólogo. O político vai para a cadeia. Mas a cadeia não muda o homem. O que muda o homem é o contato com outros homens bons que querem o melhor para ele, né? Só para citar o exemplo. Seio, né? Sim. Se contém, né? Ele maneira as suas atitudes. Às vezes o meio força faz com que ele freie certos impulsos. Então Augusto Cury, ele conta na sua obra, uma das suas obras, uma das primeiras que eu li, que ele era no ensino médio, né? Ele era um rapaz que não se interessava por nada. Ele tinha um caderno, esse caderno tinha muito pouca anotação. Né? E depois, quando ele entrou na faculdade, ele, mesmo no começo, ele tinha essas dificuldades, ele era, assim, vamos dizer, um aluno relapso. Né? Mas houve um momento que ele despertou para o estudo. Ele quis fazer coisas diferentes, ele despertou e ele foi trabalhar nessa área que nós conhecemos e hoje é um grande escritor, né? Aquele senhor está querendo fazer uma pergunta. Eu ia dar um gancho. Enfim, fica à vontade, leva para ele lá. O seu Américo falou, o político vai para a cadeia. Eu gostaria de ser ajudado nesse aspecto. Como perdoar uma pessoa que lesa o erário e mata outras pessoas nos hospitais, Ok. onde se necessitam por falta de medicamento, por falta de comida, por falta de uma série de coisas, de assistências. Né? Como eu devo agir? Como é que eu posso ser ajudado para perdoar essa pessoa? Por enquanto, eu devo estar muito atrasado. Eu não sei como eu devo agir para tentar perdoar uma pessoa dessa, que mata de forma indireta. O perdão também é uma virtude nossa que ela acontece com o tempo. Ele vai se desenvolvendo com o tempo. Ninguém perdoa assim do nada. As coisas vão acontecendo, a gente vai amadurecendo, vamos refletindo e nós vamos entendendo que o ser humano, por ser filho de Deus, né, ele também teve momentos de ignorância e cometeu esses erros. E o Pai nos dá diversas oportunidades. Esse mesmo homem que fez isso, não será aquele ou aquela que chamou para si uma responsabilidade numa existência atual, ou anterior ou futura, onde ele vai cuidar de pessoas carentes, necessitadas. Ali talvez uma creche, um orfanato, acolá, né, um hospital com todas as suas dificuldades, que acolhem os irmãozinhos com deficiências mentais, físicas. Tenha certeza, né? Nenhum ato que nós cometemos que prejudicou semelhante fica esquecido pela justiça divina. Pode ficar esquecido pela justiça dos homens, mas o homem encarnado pensa de uma forma. Depois, quando ele já volta à pátria espiritual, após se adaptar a essa pátria, ele vai refletindo. E já pensa como espírito, não mais como homem. E ele sente vergonha, se arrepende daquilo que ele fez. E pede, né, oportunidades. Quantos exemplos nós temos do homem ou da mulher que deu a sua vida para resgatar de enchentes, de incêndios, de naufrágios, pessoas e perdeu a sua própria vida, né? Ele está ali reparando um erro passado. Ele sabia disso, não é? A justiça divina, ela atinge e chega ao culpado, onde quer que ele esteja. Mas o tempo, né, talvez seja diferente daquele que queremos como homens aqui na Terra, né? Colocando aí que você colocou dos talentos, são milênios. Então, levando para o perdão, seria isso também, é bem demorado. Imagina você querer ter a divindade já de Jesus, né, que Não tem. não sei se todos sabem, mas Jesus foi resgatar Judas, certo? Ele foi abraçar Judas quando Judas foi, que Judas se enforca, né? Depois isso é até histórico.
estava presente no resgate dele, para abraçar ele como irmão. Nós não temos ainda essa divindade, não adianta, entendeu? Então o que você tem? Você tem que pelo menos tentar não ficar julgando, não ficar trazendo para dentro de si essa amargura, esse ódio por um político, seja quem for, por alguém que cometeu. Mais do que um político, seria, por exemplo, nós tivemos recentemente lá no Rio de Janeiro, um rapaz entrou numa escola e matou acho que mais de 20 crianças, totalmente inocentes, que nem sabia quem era, aleatoriamente. Entendeu? Então eu acho que é esse tipo de coisa que nós não devemos ficar dentro de nós alimentando, entendeu? Nós devemos pedir perdão por Deus, para Deus, né? Porque nós ainda não conseguimos perdoar como Jesus. Bom, mas E isso não ficar se marcando. futuramente. Pessoal, Vamos aguardar o tempo, né, para fazer as coisas, né? ô, pessoal, com licença, a gente agradece, entendeu? É que assim, ó, vamos evitar, né, de fugir do tema, né? Fugir do tema, que, né, Sim, porque mas senão a gente eu- acaba, né, às vezes, baixando o padrão vibratório também. Você conseguir a sabedoria, a santidade, como você colocou, como é colocado em tudo. E de repente esse perdão máximo também para a gente. Porque a gente quando pensa em Vem com o perdão, tempo. sempre pensa no perdão máximo de Jesus. E nós não temos essa capacidade. O perdão, veja bem, só para nós concluirmos, o perdão ele não apaga da nossa memória aquilo que foi feito, mas ele faz com que a pessoa que já está apta a perdoar e perdoa, ela entende que talvez em situação idêntica, né, ela faria a mesma coisa. Então ela consegue frear as suas emoções mais animalizadas e gradativamente ela vai convertendo em sentimento elevado, né? Ela fala, eu esqueço, deixa para lá, o tempo vai fazer a sua parte, né? E para nós encerrarmos aqui, né, vamos lembrar de Paulo, né? Saulo de Tarso, como homem, né, todo mundo conhece a história de Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, né? Como homem, ele tinha realmente a riqueza material e a intelectualidade brilhante. Então ele era um homem vaidoso, orgulhoso da sua raça, né? Raça judaica, mas perseguia os cristãos, né? Mas, tendo sido convertido ao cristianismo, ele se tornou Paulo, né? Não mais Saulo, Paulo, né? E Paulo tornou-se um homem simples, humilde, que amava o seu próximo. Mas essa mudança, essa conversão não ocorreu somente com a presença divina de Jesus a ele. Não, ele foi um processo que levou anos e mais anos. Mas ele já tinha em si um espírito, né, já superior. Bastava dar a esse espírito superior, né, uma outra direção, uma direção divina, que tinha propósitos divinos, né, propósitos de Deus. Porque enquanto eram os propósitos de homens ou humanos, ele praticou esses atos, mais por falta de conhecimento do que realmente, né, por capacidade intelectual e sentimental, né? Então, o tempo é esse para todos nós, o talento está colocado para todos nós, as oportunidades estão para todos nós. Se nós temos dificuldade de perdoar, vamos nos esforçar para isso. Se temos dificuldades em outras áreas, em tantas outras situações, vamos nos esforçar para sermos melhores. E lembrando que podemos ser chamados à pátria espiritual a qualquer momento, nós não sabemos. E ao chegar lá, como que nós estaremos? De coração tranquilo, sereno? Ou estaremos preocupados, pesarosos, com o coração ou a nossa aura espiritual enegrecida, né? Como vamos apresentar a Deus? Como bons ou como ainda aqueles filhos rebeldes, né? Paz a todos e obrigado pela atenção. Obrigado, Roberto. Obrigado. A gente se apresenta pesaroso. Vamos, nesse momento, doarmos um pouquinho do nosso amor, da nossa luz, da nossa paz, a todos aqueles que necessitam. Lembremos
que é doando que recebemos. Vamos assim, nessa noite, envolver com muita luz, com muito carinho, todos aqueles nossos irmãos que perambulam pelas ruas, sem um lar para morar, sem um serviço, muitas vezes sem ter o que comer. Que a luz de Jesus possa iluminar esses companheiros que vivem nessa situação tão difícil, para que eles possam saírem da situação de rua que se encontram. Que possam, assim, em um momento de reflexão, tomarem dentro de si uma decisão, para que possam também encontrar auxílio, para que possam se reequilibrar. Vamos também, nessa noite, envolvendo com muita luz todos aqueles que vivem afastado das leis divinas, de Deus, dos seus ensinamentos, que todos aqueles que ainda não conhecem a lei do amor possam despertar para a grandiosidade do Pai de amor, despertarem para a luz, para a renovação, e assim agradecidos a Deus por esse momento, nós vamos dando por encerrada a primeira etapa das nossas atividades dessa noite. Nós vamos agora ao espaço fluídico, primeiro o espaço magnético, em seguida o espaço fluídico. Obrigado a todos, uma boa noite.